Gente, para quem não me conhece, eu sou Cibele Paranhos. O nosso objetivo hoje é falar sobre como reduzir a dor do seu paciente em até 70% no primeiro atendimento para você que é da ortopedia, tá? Esse é o meu objetivo hoje. Estou inclusive aqui na sala da ortopedia na minha clínica. Ai, não tá querendo ficar. Estou na sala de ortopedia. Eu costumo dizer que é o coração da clínica, tá? Porque é a porta do primeiro contato. Eu tenho 10 anos, gente, de atuação, de prática clínica e 9 anos ministrando aulas, tá? Ensinando fisioterapeutas, capacitando a tratar. E meu objetivo lá no início, quando eu comecei, eu já tinha um objetivo extremamente claro, que era reduzir a dor do paciente e gerar resultado. Então, quando você vai para a fisioterapia convencional, vou falar da fisioterapia convencional que está muito ligada à ortopedia, né? Existe um objetivo claro, pelo menos para mim, que atendia 70 pacientes num turno da manhã, eu tinha um objetivo muito bem traçado e claro. Objetivo número 1, gerar resultado e dar celeridade no tratamento do meu paciente para que ele tivesse alta o mais rápido possível. Por quê? Quando a gente chega na ortopedia, a gente tem um volume muito alto de pacientes de pós-operatório, essa era a minha realidade, e de paciente de cronicidade. Então, o paciente tinha muito tempo de dor e que, na verdade, essa semana, ontem, na verdade, uma paciente falou assim pra mim, eu perguntei se ela fazia alguma atividade física e ela falou, fisioterapia. Eu falei, mas como que é isso, minha gente? Fisioterapia, atividade física? Ela, não, eu faço tanto tempo a fisioterapia convencional e agora eu faço com foco na cinesioterapia que acabou virando uma atividade física. Olha só que interessante, né? E isso não é o nosso objetivo. E como eu era coordenadora do setor de fisioterapia convencional e eu coordenava e atendia, então o meu parâmetro junto com a minha secretária era não ter fila de espera, gerar resultado nesse paciente e evoluir, tá? E o que é extremamente importante para que você gere esse resultado e diminua a sua fila de espera, a quantidade de paciente que você tem ali no setor da ortopedia? Uma avaliação muito bem feita. Depois de uma avaliação bem feita, e quando eu falo uma avaliação muito bem feita, eu já ouvi de alunos durante a aula falar assim, mas não dá, eu não tenho tempo necessário que seria oportuno fazer essa avaliação, né? Eu precisaria de mais tempo. E aí que tá, não, você precisa de perguntas específicas. Primeiro, você precisa saber o que você quer, qual é o seu objetivo. Se é simplesmente diminuir a dor, diminuir o edema, ganhar amplitude de movimento. Então eu tô falando agora de um resultado de um pós-operatório. Então chegou um paciente pós-operatório, na ortopedia eu preciso acelerar. E aí, o que limita essa aceleração no ganho do paciente da ortopedia, gente? Dor. Então, a dor, o edema, o medo, a cinesiofobia, o medo do movimento. E eu me lembro que uma das principais cirurgias que eu tinha acesso, além de joelho, era a síndrome do túnel do carpo. Eu tinha muito paciente com disfunção, com síndrome do túnel do carpo. Era um grande volume. E essa cirurgia que é tida pela classe médica como algo extremamente simples e que o paciente em poucos dias vai retornar à sua atividade e que na verdade não é bem assim, tá? Então o paciente depois da fisioterapia, vamos lá, pensando na síndrome do túnel do carpo, o médico vai, faz uma incisão, faz uma abertura para gerar uma descompressão no nervo que está gerando a alteração. Ótimo!
e eles dizem que isso acontece de forma permanente. Se a gente avaliar a anatomia, esse nervo, seja radial, seja mediano, ele não brota aqui no punho, ele tem um trajeto, tá? Então, discordo veemente, puramente, classicamente, quando o médico diz que o paciente vai fazer uma cirurgia de síndrome do túnel do carpo e que nunca mais ele vai ter nenhum tipo de alteração e dor, porque ele fez uma descompressão e um corte extremamente sutil na área do punho e que ele ali está zerado. E muitos até acabam não prescrevendo a fisioterapia. Bom, isso aí é um papo para muito papo, né, para muitas horas, e não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é te direcionar para que você possa dar resultado na ortopedia e te apresentar as formas de gerar esse resultado para o seu paciente, beleza? Então vamos lá. Coloquei aqui o direcionamento para que eu possa fazer. Então, o paciente que chega na ortopedia, na fisioterapia convencional, ele é uma porta de entrada para que venham outros pacientes. Então, a melhor forma de você trazer outros pacientes a partir de paciente é gerando resultado. Então, imagina que seu paciente chegou lá, fez a cirurgia de síndrome do túnel do carpo, ficou as 48 horas com a tala, não fez movimento, manteve o membro superior para cima para que não piore o edema, mas ele está com muita dor. Ele perdeu movimentos, né? De forma sutil ou não, mas se esse paciente já tem outras alterações, essa alteração ela está real. Então, chegou o paciente, qual é a pergunta e qual é o direcionamento que você precisa dar? Você precisa traçar uma linha de objetivo. Essa linha de objetivo é pegar. Eu me lembro que eu tive uma paciente que a mulher não deixava eu pegar no punho dela. E de forma recorrente, ela perguntava assim: e você tem capacitação para trabalhar com punho em mão? E você realmente sabe reabilitar punho? Você realmente sabe trabalhar com pós-operatório? E depois de um tempo eu vim entender as perguntas que ela estava fazendo, porque ela já tinha passado por outro físio. E tratar um paciente de pós-operatório imediato na ortopedia requer habilidades, algumas habilidades. Então, ser muito preciso, né? Não ir muito extenso na avaliação que ele está chegando, gerar um resultado nesse primeiro momento. E para esse paciente, o primeiro resultado, acredite, é algo extremamente simples, mas é real, é que você toque nele e você não piore a dor dele. É que você não coloque a cirurgia que na cabeça dele foi algo extremamente eficaz e que nunca mais ele vai ter dor no punho. Então, o toque do paciente pós-operatório, ele precisa ser extremamente leve, tá? Ele precisa gerar acolhimento, ele precisa chegar para essa paciente e mostrar, você precisa mostrar o conhecimento em 2 minutos de que você sabe o que você vai fazer. E era isso que eu errava lá atrás, tá? Eu não explicava, eu não trabalhava com educação em saúde, eu não ia passando para minha paciente as etapas da reabilitação na ortopedia. Eu errei muito nisso, na linha de frente da ortopedia com a fisio convencional. Então, explicar para ela o que foi feito. Então, dizer, olha, o médico fez uma abertura aqui, tá? Ele fez uma descompressão, tirou essa tensão que está existindo, mas o seu nervo ele não brota daqui. Ele sai da sua cervical, passa por toda a área do seu membro superior e vem até aqui embaixo. Então, quais serão as etapas do seu tratamento? Primeiro, eu vou reduzir esse edema, eu vou reduzir essa tensão e vou reduzir essa dor. Você está sentindo dor nas mãos? Você está sentindo dor no antebraço? Está pesado? E vamos direcionar alguns movimentos que têm a ver com a sua função. Então, eu vou te preparar para você segurar a escova de dente, segurar a escova de cabelo, digitar, escrever, tá? Segurar no celular, isso nos primeiros minutos da chegada do paciente. E daí a gente vai se ver, quando eu trabalho com pós-operatório, eu gosto de ver o paciente todos os dias.
Eu gosto de ver a evolução do meu paciente. Então, paciente de pós-operatório de ortopedia, eu gosto de ver todos os dias. E depois que eu expliquei, a primeira área que eu vou atuar é com uma ferramenta que seja capaz de reduzir a dor desse paciente. E aí, o que a gente tem na literatura científica de forma eficaz para um pós-operatório na ortopedia, por exemplo, para reduzir dor? A gente tem o agulhamento a seco. Então, muitas perguntas feitas durante o curso, aulas, professora, eu posso utilizar o agulhamento a seco no pós-operatório imediato? O paciente fez a cirurgia e veio para mim, paciente que está apresentando um grau alto de dor? Sim. Por que sim? Porque você tem várias possibilidades, duas possibilidades de utilizar o agulhamento a seco. O agulhamento superficial e o agulhamento profundo. E quando eu faço o agulhamento superficial, eu estou trabalhando na fáscia, eu estou agindo através da mecanotransdução e tensegridade. Ou seja, eu estou equilibrando essa fáscia, eu estou diminuindo essa tensão logo após um mecanismo direto de rasgo e de dor. Então, sim, o agulhamento a seco tem 21 anos de pesquisa científica e que vai direcionando e mostrando ao fisioterapeuta de que é possível trabalhar sim. Por que eu utilizo, antes de colocar as minhas mãos e de fazer técnica muscular, o agulhamento a seco? Porque um paciente que fez um pós-operatório, muitas vezes ele não suporta nem 5 gramas de pressão. Ele não consegue suportar essa estrutura, essa pressão na estrutura. E a agulha eu vou aplicar de forma muito suave e leve. Então eu começo com um agulhamento superficial nos músculos que estão em hipertonicidade, ou seja, com grande tensão e aumento de tônus. Depois que eu dou esse primeiro estímulo, o que vai acontecer? Essa agulha em contato com essa estrutura, ela vai modular quimicamente a estrutura. Então ela vai reduzir o edema, vai promover a liberação, a vasodilatação, ela vai inibir a concentração que está alta, pode estar alta pela imobilização, por toda a retração de acetilcolina, que é responsável pela tensão, tá? E depois disso o paciente começa a ficar mais tranquilo, porque em segundos o agulhamento a seco começa a reduzir as simpaticotonias, o simpático que ele está agitado. Então são efeitos locais e sistêmicos que vão beneficiando o meu paciente, ativando o parasimpático e gerando um equilíbrio e calma para o meu paciente. Depois que eu agulho, eu vou e começo a fazer liberação miofascial, tá? Eu estou dizendo que simplesmente trabalhar num pós-operatório de ortopedia é realizar agulhamento a seco? Não, não é esse o objetivo. Eu estou te dizendo que uma ferramenta pode te dar o resultado que você, físio, deseja, que é gerar resultado no seu paciente imediatamente e reduzir a quantidade de paciente que se estende na ortopedia, na fisioterapia convencional, né? E que acaba fazendo os mesmos recursos que são o ultrassom, TENS, e que muitas vezes a gente não entende que não é o fato apenas do aparelho, da eletroterapia. Muitas vezes o fisioterapeuta está no local errado e no tempo errado de usar esse aparelho. E eu já vi várias vezes paciente que vem de um pós-operatório, o colega colocar um TENS para poder reduzir a dor. E o paciente fica ali no TENS por 20 minutos, o que seria o ideal de 40, então você não está tendo nem a ativação direta da teoria das comportas para ter um resultado real com ele. E é simplesmente para que você tenha condição, enquanto deixa ele ali no TENS, de atender outros pacientes. E aí o paciente acaba se cansando, o paciente não vê resultado, estende o prazo desse paciente porque você não gerou resultado, tá? Então eu estou te dizendo imediatamente o que você deve fazer para que o paciente saia do seu atendimento feliz e diga: caraca, essa fisioterapia é boa, eu vou indicar para outras pessoas e eu estou vendo o resultado.
E isso deu certo comigo. Eu atendia 70 pacientes no turno da manhã. E eu fazia exatamente isso. Eu e minha equipe, né? Porque eu coordenava a fisioterapia e eu percebi que a grande diferença era fazer esse processo. Então, depois que eu agulhei, depois que eu modulei ele, eu vou com a mão. Mas eu vou com a mão aonde? Eu vou com a mão nos músculos específicos da função que eu quero dar de retorno para ele, de movimento que eu quero gerar, de apoio dessa relação, tá? E aí eu me lembro, gente, de 3 alunas que atendem. Uma é a Maiara, de lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que me contou assim a grande diferença de atender a fisioterapia convencional utilizando o agulhamento a seco nesse processo, né, dos pacientes, o quanto ela conseguiu dar celeridade e o quanto que ela está conseguindo visualizar, depois de poucos dias de curso, de como ela está conseguindo visualizar a expansão da clínica dela e do atendimento dela. Porque a ortopedia e a convencional, ela deve ser o cartão de visita, a chegada do seu paciente, para que dali você drene ele para outra área. Só que você só consegue drenar gerando resultado, mostrando algo de diferente. Beleza? Imagine, nossa, me convidaram para vir nesse sistema de atendimento, mas que é a mesma coisa dos outros, que só utiliza ultrassom, que só utiliza a TENS. Será que você ia indicar você como paciente? Muito possivelmente não. E lembra da Juliana Lemos de Itabuna, aqui da Bahia, que também fez e faz um excelente trabalho na fisioterapia convencional, que depois de atender, gerar resultado desse processo, conseguiu abrir seu consultório, conseguiu direcionar os seus pacientes diretamente para esse processo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. A proporção que eu fui gerando resultado, eu fui fazendo meu nome e fui virando referência para aquelas pessoas, né, da região metropolitana, de que eu trabalhava gerando resultado. Então, olha, a fisioterapia dela é completamente diferente. Ela não bota apenas o choquinho. Às vezes eu boto o TENS, eu utilizo o TENS, mas eu utilizo o TENS de outro mecanismo de raciocínio, tá? E para você que já está inscrito aí na semana do Tirando o Paciente da Crise, você vai ver, eu vou classificar o que é ultrassom, o que é o TENS, o que a literatura científica fala dessa estrutura, o que a gente tem de literatura científica. Eu vou falar muito bem de como você pode estar direcionando esse paciente. Outra aluna também, essa aluna era de onde, meu Deus? Ela hoje mora em Aracaju, Sergipe, que é a Guacira, que começou a fazer exatamente isso. Pegar os pacientes da ortopedia, gerar um pós-operatório imediato, que é liberar a dor, diminuir a dor, né? Diminuir edema, diminuir dor e ganhar amplitude de movimento e depois encaminhar esse paciente. Encaminhar esse paciente fazendo exercício. Gente, nos meus atendimentos eu faço exatamente o que ele não pode fazer em casa. Então, as minhas mãos, as minhas técnicas, a agulha, tudo que ele não consegue fazer em casa é o meu atendimento. E para casa, ele vai ser orientado a fazer os exercícios. Eu faço o exercício aqui, começo a graduar, começo a fazer de forma direcionada para o meu paciente. Isso num paciente também de pós-operatório de joelho, Sibeli? Sim, exatamente. Num paciente de pós-operatório de joelho, gente, o exercício e o comprometimento deve ser extremo com esse paciente. Então, ele chegou aqui, a média do meu atendimento é mais ou menos meia hora, tá? Aproximadamente meia hora o mínimo. Então, eu vou dar para ele exatamente o que ele não consegue fazer e vou prescrever exercício para casa para que ele tenha uma melhora, beleza? Mas qual é a grande dúvida dos meus alunos com relação ao agulhamento para esse paciente da ortopedia? Dúvida número 1, quando se fala de pós-operatório. Eu vou colocar a perder a cirurgia que o médico fez e esse pós-operatório não é apenas da ortopedia. Eu posso me estender, inclusive, para você que é da dermatofuncional, que é uma pergunta muito feita. Eu vou perder esse pós-operatório se eu agulhar? Depende do local que você vai fazer. Então, falando na cirurgia de síndrome do túnel do carpo, quais são as áreas que você vai agulhar?
Geralmente, eu agulho, eu libero e agulho, tanto na mão quanto na agulha. Os flexores, extensores, extensor radial do carpo, supinador e pronador. Certo? Já começo a trabalhar. Deixo a agulha 1 minuto e vou trocando. E faço só o agulhamento? Óbvio que não. Eu vou liberando com as mãos e vou começando a trabalhar a amplitude de movimento desse paciente. Prescrevo exercício para casa, para que ela mantenha o que eu ganhei, né? Ganhe mais a mobilidade que a gente precisa para chegar numa função, tá? Então, esse é o direcionamento específico. Então, você não vai colocar a cirurgia a perder. E aí? E a cicatriz, Sibeli, que eu já vi você falando e que eu já ouvi falar que é importante. Sim, a cicatriz a gente vai trabalhar, mas primeiro eu geralmente vejo se realmente já houve uma cicatrização. Se for uma cirurgia plástica, eu converso mando um relatório para o médico, né, falando qual é o meu objetivo, se eu já posso fazer uma mobilização, se já tem um tempo de cicatrização, isso principalmente cirurgia plástica, para que a gente não perca o que o médico quer, o tempo que o médico quer, beleza? E daí eu começo a trabalhar de forma muito parceira com o médico sobre a cicatriz. Mas se você fizer um agulhamento nos músculos que estão em hipertonicidade, nos músculos que estiver em tensão, você não vai perder, não vai colocar em perda a cirurgia que o médico fez, tá? Então, a dica é, para pós-operatório, você vai trabalhar nos músculos que estão em hipertonicidade. A agulha não gera carga, a agulha não gera nenhuma alteração direta, né? E sim promove efeitos fisiológicos de liberação dessa musculatura, tá? Outra grande objeção, deixa eu me lembrar aqui que as pessoas sempre perguntam: vou lesionar o paciente? Então, por exemplo, no membro superior, eu posso lesionar o meu paciente fazendo agulhamento a seco, gerar uma paralisia do nervo mediano, nervo ulnar com agulhamento? Pode. Entretanto, para que você não gere uma paralisia temporária, você precisa saber qual é a técnica mais específica que você precisa fazer. E aí vem o grande erro do físio, muito comum. Eu vi alguém que sabe agulhar, eu vou lá e repito. Eu vou lá e faço igual, tá? E aí? Será que é dessa forma? Não, não é assim. O interessante é que você realmente tenha uma capacitação que te dê essa orientação, porque senão, sim, você pode gerar uma paralisação. A literatura fala disso, então é alguém que precisa estar te orientando a dizer: não faz assim, deixa esse tempo, não deixa esse tempo, para que a gente consiga entender. Outra grande dúvida é: será que eu vou acertar o músculo para gerar resultado no meu paciente? Será que eu vou saber realmente? Gente, essa é uma dúvida clara. E aí eu reforço. Na ortopedia, na neuro, em qual área da fisioterapia, a premissa básica é a anatomia e direcionamento desse aluno. Então, a anatomia, o direcionamento, o foco é gerar função. Se gerar função, você tem que saber qual é o movimento que eu quero que ele faça. Eu quero que ele escove o dente, então tem que entrar supinação, pronação. Tá? Eu quero que ele faça um movimento de pentear o cabelo, ele precisa fazer extensão. Então, eu preciso liberar os músculos e depois começar a fazer fortalecimento nos músculos que estão alterados naquele momento, tá? Então, o grande segredo, respondendo as perguntas que eu recebo sempre aí no direct, é essa: será que eu vou ter resultado com o agulhamento a seco? Será que eu vou lesionar o meu paciente? Será que eu vou colocar em risco a cirurgia que o médico fez? Não, não vai. Desde que você saiba exatamente onde você está fazendo, tá? Então, o passo a passo de um pós-operatório para tratar um paciente, vou falar de um pós-operatório e de um paciente crônico, para a gente finalizar, que meu paciente já chegou aqui. Primeiro, pegue no seu paciente,
Pegue de forma suave, abaixo de 5 gramas, porque 5 gramas, até 5 gramas, você ativa o nociceptor C, que é o nociceptor que vai passar para ele uma sensação de carinho, de conforto, de segurança. Então, paciente, terapeuta da ortopedia, do convencional, esse toque ele tem que ser muito sutil, tá? Imagine que tá aqui, ó, sobre um cartão postal na cabeça dele, ou um carinho na cabeça. É exatamente a atenção que você deve gerar imediatamente. Passo 2, explique a ele tudo o que você quer na ortopedia, no pós-operatório, que é 2 do 1, né? Falando passo a passo, que é diminuir o edema, diminuir a dor, ganhar amplitude de movimento. Quando você falar de amplitude de movimento, já puxe qual é a função que está associada àquela movimentação. Então eu quero te ajudar para que você escove seus dentes após esse pós-operatório, que você não sinta dor. Eu quero te ajudar a pentear o cabelo novamente. Eu quero que você segure o celular com força, que você digite, tá? Explique. Educação em saúde é isso, é você explicar ao seu paciente o seu protocolo de atendimento. Protocolo, quando eu falo protocolo, não é padrão, e sim o que você quer fazer com ele. E o passo 3 é trabalhar força, porque esse braço tá tremendo, tá? E aí sim você vai gerar resultado no seu paciente, você vai conseguir reduzir esse tempo que ele fica na fisioterapia convencional. E falando de um paciente crônico, vamos falar de um paciente crônico também de síndrome do túnel do carpo, que não fez a cirurgia e que chegou para você. Como que você vai direcionar para esse paciente? Da mesma forma. Olha só, eu vou começar te explicando que a dor que você está sentindo aqui, essa limitação, ela está vindo, pode estar vindo desde a sua cervical. Então comece liberando a cervical do seu paciente, fazendo pompagem, fazendo liberação, fazendo palpação, vértebra por vértebra, vendo se essa musculatura está com grande tensão. Não posso deixar de te dar o direcionamento de liberar escalenos, com subclávio, porque plexo braquial, passagem do plexo braquial vindo por aqui. Aproveitando nesse paciente da síndrome do túnel do carpo, libere o peitoral, esse húmero pode estar em anterioridade, tá? Gerando um aprisionamento, gerando uma tensão, libere o deltoide e vá descendo, liberando os flexores, os extensores, o supinador, o pronador. E vá explicando para ele. E quando tem uma disfunção neural, eu gosto de passar para casa exercício de mobilização neural, tá? Desde o primeiro atendimento, para que esse paciente esteja junto comigo, para que ele abrace a reabilitação e não apenas que ele terceirize. Eu venho aqui, deito na maca de Sibeli, fico ótimo e tchau. Não é esse o nosso objetivo, tá? Então, e o que gera a redução de até 70% nesse paciente crônico de síndrome do túnel do carpo, tá? Que tem acima de 2 semanas, 3 meses de dor. As principais ferramentas que eu conheço para síndrome do túnel do carpo é agulhamento a seco, liberação miofacial e automobilização neural ou mobilização neural, tá? Para mim, é a melhor forma de reabilitar esse paciente da celeridade. Você da ortopedia se concentre unicamente em gerar resultado. Se você se concentrar no resultado, em consequência, você vai se tornar referência em resultado. Você vai conseguir aumentar o seu atendimento, o valor do seu atendimento e tirar esse paciente da fisioterapia convencional. Foi assim que eu consegui fazer aqui na minha clínica. Eu estou na sala da ortopedia, né, onde a gente faz exatamente isso. Paciente particular, paciente de plano de saúde, o objetivo é o mesmo: gerar resultado e tirar ele desse atendimento direto, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha proposto aqui. Sim. Muito bem. Meu objetivo de vida profissional é melhorar a fisioterapia, gerar resultado, que a gente possa ganhar mais, né? Esse é o objetivo final. O objetivo inicial
crucial é gerar resultado, beleza? Então, falou em Paranhos, falou em resultado. Meu objetivo é esse, como profissional, como empresária, é gerar resultado. Tá bom? Obrigada, Rímia Dias. Obrigada, Ana. Obrigada, Érica. Obrigada pelo carinho, gente. Já fui. Quem fez o print, compartilha aí, me marca, que agora eu vou atender, porque afinal de contas eu sou fisioterapeuta raiz. Tudo que eu tô falando pra vocês é o que eu vivo todos os dias aqui na minha clínica há 10 anos. Então não é só de teoria que eu vivo. Tá bom? Um beijo, fica com Deus, até amanhã.